Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aulinha de ciências. A gente vai falar sobre o nosso planeta, como ele é formado, as camadas que ele tem, tanto internamente quanto externamente, tá? Então, eu mandei um material para vocês de slides. Ele tem figuras bem didáticas que eu peguei do próprio livro de vocês, tá? Então, todas as informações que eu vou falar nessa aula, vocês têm disponível no livro de vocês. Tô fazendo esse vídeo mais de uma forma mais explicativa. Eu vou explicar aqueles slides, tá? Para ficar mais ainda claro para vocês as informações, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu vou abrir aqui o slide com vocês e eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, aqui o slide é do que o planeta é formado, o título dele. E vamos falar da biosfera. Então, como o próprio nome diz, bio, prefixo bio, vem de vida. Esfera, superfície. Então, é a vida que tem na superfície. Então, biosfera é o conjunto de todos os ambientes do planeta em que encontramos seres vivos. Lembrando que seres vivos são plantas, animais, bactérias, protozoários, algas. Temos vários tipos de seres vivos. Então, onde a gente encontrar seres vivos, a gente chama de biosfera. Ok? A biosfera ela pode ser dividida em 3 camadas, tá? A primeira é a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Cada uma se refere à sua composição. A atmosfera é composta pelo ar. Então, o ar que a gente respira, a gente inspira e a gente expira. A fotossíntese, ela acontece na atmosfera. Então, essa camada de ar que temos acima de nós, da nossa superfície, a gente chama de atmosfera. Beleza? Essa atmosfera, ela é responsável, ela tem a função de filtrar os raios solares. Então, a atmosfera, ela não deixa com que o calor do sol e também a luz do sol, que é muito forte, penetre totalmente a camada de ar e chegue na superfície a ponto de queimar tudo, né? Então, a atmosfera, ela funciona como esse filtro dos raios solares. E com isso, ela mantém também a temperatura aqui na atmosfera adequada para a vida, para os seres vivos conseguirem sobreviver. Então, ela tem que deixar uma temperatura equilibrada nessa atmosfera para que os seres vivos possam sobreviver. Aí, a litosfera, ela é referente ao solo. Então, o solo são os continentes, as ilhas, que são aqueles solos flutuantes no meio do oceano. Os fundos oceânicos, lá no fundo do mar, também tem solo. E também faz parte da litosfera, tá? O conjunto de tudo isso é chamado de placas tectônicas. As placas tectônicas, elas estão bem lá embaixo no solo de tudo, inclusive dos mares, tá? E essas placas tectônicas, elas são separadas. Tem uma imagem logo depois que a gente vai mostrar, tá? Eu vou mostrar já para vocês. Aqui. Aqui ela mostra as placas tectônicas. Vamos entender essa imagem aqui. Essa imagem é o globo, tá? É uma imagem, o globo aberto, olhando de ponta a ponta o nosso globo. E o contorno em vermelho, aqui, ó, esses contornos em vermelho aqui, cada uma dessa aqui é uma placa. Então, por exemplo, aqui é a placa norte-americana, aqui placa do Pacífico, aqui a placa de Nazca, aqui a placa sul-americana, que é onde nós estamos. Percebam que essas linhas vermelhas é o que delimita cada placa, porque elas são separadas. Mas algumas placas estão mais próximas umas das outras. Só que elas se movimentam. Depois a gente vai falar o porquê que elas se movimentam. Mas elas se movimentam. E é isso que causa os terremotos, tá? Quando onde se a gente for olhar essa imagem aqui desse planeta, a gente vai perceber nessas linhas vermelhas, existem países bem em cima dessas linhas vermelhas que é a limitação entre uma placa e outra. Esses países que ficam em cima dessa linha é onde acontece mais terremotos. Exatamente por isso, por ficar em cima dessa separação entre uma placa e outra. Então, quando elas se movem, as placas, elas se movem de trás para frente. E nesse movimento, tudo que está acima dela também vai se mover.
e aí então acontecem os terremotos. Então os países que ficam em cima da divisão das placas, que são nessas linhas vermelhas aqui, os países que ficam aqui, eles têm mais chances de ter terremoto, porque essas placas elas se movimentam de tempos em tempos, ok? Vamos voltar lá. Então a litosfera, ela é o solo. Hidrosfera, então, é a água, os oceanos, os rios, os lagos, o vapor de água presente na atmosfera também é chamado de hidrosfera, porque o vapor de água, ele é água no estado físico gasoso. Então, ele não deixa de ser água, tá? Ele só mudou o estado físico dele. Ou gelo, no caso dos polos, lá na Antártida, lá no Alasca, que tem muito gelo, então também é água, é o estado físico da água que está diferente, nesse caso sólido, então gelo, tá? Também é hidrosfera. Aí aqui nessa imagem, ela mostra bem pra gente um exemplo de onde estão essas três camadas, né? Então, a atmosfera, que é onde estão as nuvens, onde ocorre a chuva, o ar que a gente respira, o ar que a gente emite também. Então, tudo faz parte da atmosfera. E aqui embaixo tem a hidrosfera, são oceanos e tudo que tem esses oceanos, nos rios, nos lagos, tudo que tem água. E a litosfera equivale a toda essa parte sólida aqui do solo, tá? Então, as rochas, o solo aqui ao fundo do oceano também, é tudo litosfera. E as rochas, montanhas, árvores e onde a gente habita, beleza? Uma camada da Terra muito importante é a atmosfera. A atmosfera, ela tem grande importância, porque ela além de nos proporcionar o ar que a gente respira, ela tem também várias funções importantes, como a camada de ozônio, por exemplo. A camada de ozônio é uma camada que fica acima da troposfera. Então, vamos lá. Nós temos a exosfera, que é a mais externa, lá no espaço, essa camada da atmosfera. Abaixo tem a termosfera, que é a camada mais interior, mais perto da gente. Aí depois a mesosfera, que também está mais perto da gente, que é onde geralmente os meteoritos, os asteroides conseguem ultrapassar. E eles não ultrapassam a estratosfera, muito raramente eles vão ultrapassar a estratosfera, que é a próxima camada, a camada mais externa, e é onde tem a camada de ozônio, aqui, ó, essa mais clarinha. Então, essa camada de ozônio ela é bem importante, tá? E ela fica aqui, ó, na estratosfera. Essa camada de ozônio ela é essencial para filtrar os raios solares que eu falei antes. Então, é necessária essa camada. E ozônio são gases, é um gás. Então, é uma camada de gases que impedem que o calor venha tão forte e de maneira tão direta aqui na troposfera, que é onde nós estamos. É o ar que nós vemos, que nós respiramos, que tem as nuvens, tudo isso faz parte da troposfera. Então, o calor do Sol, a luz do Sol, ela tem que ultrapassar todas essas camadas para chegar até a superfície terrestre aqui embaixo, tá? Então, a camada de ozônio, ela é essencial para filtrar isso, para não deixar ficar tão quente a nossa superfície terrestre. Beleza? A atmosfera também, ela possui todas essas camadas aqui, ó. Se caso fosse medir, ela mediria mais ou menos 1.000 quilômetros de espessura. Ou seja, é muita coisa, tá? Então, o que nós conseguimos ver são alguns quilômetros acima da gente só. Algumas dezenas de quilômetros acima da gente. Mas a atmosfera toda, todas essas camadas, tem mais de 1.000 quilômetros de espessura. Ou seja, a gente não consegue enxergar, muitas vezes, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, porque fica muito acima da gente, a gente não consegue enxergar, tá? Então, o que nós conseguimos enxergar bem, que nós vemos todos os dias, é a troposfera, tá bom? Isso é importante ficar bem claro, que é onde estão os gases essenciais para a vida, para a sobrevivência. Então, esse equilíbrio de gases que tem aqui na troposfera é essencial para a vida se manter. Beleza?
Agora falando, a gente falou fora, né? No que tem acima da gente, acima do nosso solo. Agora a gente vai falar no que tem do nosso solo para dentro. O que tem dentro do nosso planeta? Também existem camadas. Então, aqui tem uma representação, ó, do nosso planeta com as 3 camadas principais, 4 camadas principais. O núcleo é considerado uma camada só, mas ele é dividido em 2 também. Então, a camada onde nós pisamos, onde nós vivemos, onde tem plantação, onde tem todas as árvores, os animais, todos os seres vivos vivem, essa camada mais externa é chamada de crosta, tá? Que é a camada superficial de rochas e solo em que habitam todos os seres vivos. Abaixo dessa camada vem o manto, que é essa parte bem mais espessa, que é a laranja, bem mais espessa para dentro, e a temperatura é muito alta nessa camada. Essa camada é composta de magma, que é um material pastoso formado por rochas derretidas, ou seja, a temperatura é tão alta que chega a derreter essas rochas. Então, essa camada abaixo da crosta se chama manto, e nesse manto tem o magma, que são essas rochas derretidas, porque a temperatura é altíssima lá embaixo. Tá? Esse magma, quando ele sobe a crosta através dos vulcões, é chamado de lava. Então, esse magma, a lava do vulcão que a gente vê em vídeos, ela vem dessa camada bem interna do planeta, bem lá embaixo, dessa camada no manto. Então, esse magma, ao subir para a superfície através dos vulcões, é um aumento, uma diferença de temperatura que acontece lá no centro da Terra, que faz com que esse magma suba para a crosta. E daí a gente vê em forma de lava, tá? Abaixo ainda do manto, a gente tem o núcleo. Esse núcleo tem 2 partes. Tem o núcleo externo, que é mais externo, que é logo após o manto, e tem o núcleo interno, que é bem no centro do planeta. Esse núcleo externo, ele é formado por materiais líquidos, ou seja, a temperatura é muito alta, então tem muita substância orgânica e inorgânica e muitas rochas derretidas ali pela temperatura. Já o núcleo interno, que é mais no centro ainda, ele já tem materiais mais sólidos, tá? Então, essas são as 4 camadas principais do nosso planeta. Então, a gente viu as 4 camadas externas, as 3 camadas, desculpa, externas, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. E agora a gente viu as camadas internas do nosso planeta, que é a crosta, que é onde nós habitamos, esse solo onde a gente habita, a litosfera, né? E o manto logo abaixo, que a temperatura é muito alta, por isso as rochas derretem, que formam magma, que quando esse magma, por uma diferença de temperatura lá no centro da Terra, esse magma, vez ou outra, pode subir para a superfície, para a crosta, em forma de vulcão, pelos vulcões, em forma de lava, tá? Que é o manto. E temos o núcleo do planeta, que ele tem um núcleo externo, que é mais externo, logo abaixo do manto, e tem um núcleo interno, que é mais no centro ainda do planeta, tá bom? Então, a temperatura dentro do planeta é muito alta mesmo. Então, por isso que as rochas são aquelas rochas que abaixo da litosfera, elas acabam descendo derretidas. Imagina só a temperatura alta que tem que ser para poder derreter uma rocha. Então, é uma temperatura muito alta mesmo, tá? Então, é isso, pessoal. Essa aula é isso, tá? A gente entender quais são as camadas acima de onde a gente vive e as camadas abaixo de onde a gente vive, que é o solo, no caso. Então, as camadas atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, que tem aqui na superfície do planeta, e dentro do planeta, bem no núcleo do planeta, no centro do planeta, que tem a crosta, que é por onde onde nós estamos, nessa superfície, depois o manto e o núcleo. Beleza? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Tem atividade para fazer, que eu vou mandar para vocês pelo plural, tá? Se vocês não tiverem com dificuldade de acessar o material, por favor, avisem, porque a gente só vai saber se vocês comunicarem a gente, tá bom? Não deixem de estudar, tá? Não deixem de estudar mesmo. Os materiais que a gente enviar para vocês é importantíssimo que vocês vejam,
Beleza? Então, eu espero que fique todo mundo bem, estejam todos bem, empenhados para estudar, que a gente tem bastante coisa para ver ainda, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar pela plataforma mesmo ou pelo clique. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima aula, tá? Tchau, tchau, até mais.